bem-vindo. Se é a primeira vez que estás a assistir ao nosso canal, aos nossos conteúdos, ou se já costumas por hábito assistir àquilo que costumamos colocar no nosso canal, bem-vindo à nossa celebração. Gostaria de começar hoje de uma forma diferente e dizer algo que está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz que em tudo dai graças. E é estranho esta afirmação. É estranho porque até no momento em que podemos estar a sofrer, podemos estar tristes, a Bíblia nos incentiva a darmos graças. Claro que também o devemos fazer quando estamos alegres e quando tudo corre bem. Mas é caricato pensarmos que quando algo corre mal, geralmente pedimos. E quando algo corre bem como nós desejamos, esquecemos-nos de agradecer. Mas não somente agradecer pelas coisas que nos acontecem, agradecermos quem Deus é. Esse é o grande desafio. Neste momento, aquilo que vais ouvir, aquilo que vais assistir, que possa fazer sentido para a tua vida. Deus tem algo especial para ti. As músicas, as palavras que vão ser ditas, com base na Bíblia, ouve com atenção. Deus tem algo bom e novo para a tua vida. Seja muito bem-vindo. Bem-vindos a mais um tempo de celebração. Queremos convidar-vos a juntarem-se a nós neste tempo em que vamos celebrar aquele que nos salvou. Juntem-se e cantem connosco. Deus nos salvou e o libertou. Só dele vem a nossa salvação. Então juntem-se e vamos juntos celebrar. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Foi-me feito o desafio para poder partilhar um testemunho de algo que o Senhor tenha feito na minha vida. Neste momento eu encontro-me no Hospital Santa Maria, não porque esteja doente, mas porque é o local onde o meu marido trabalha e todos os dias eu venho aqui buscá-lo. E ao lembrar-me de algum testemunho que pudesse contar aos irmãos, para que eu pudesse edificar o nome do Senhor, eu lembrei-me de fazer este vídeo aqui mesmo no Hospital Santa Maria, porque foi aqui que o Senhor realizou muitos milagres,
tanto comigo como com a minha família. Foi aqui neste local que eu estive internada 4 meses e meio, com um linfoma não Hodgkin, ou seja, um tumor maligno nos pulmões, há 27 anos atrás, onde os médicos diziam que já não haveria hipóteses para mim, mas o Senhor, com o seu grande milagre, com o seu grande poder, Ele operou de uma maneira maravilhosa, e passado 27 anos eu posso estar aqui no mesmo local e poder testemunhar a grandiosidade do Senhor. Aqui neste local, ou neste lugar, também o meu marido esteve 2 meses internado com um tumor gástrico, também com uma situação bastante complicada no ano 2000, mas foi aqui que o Senhor também o curou, o libertou e o ajudou a ficar mais perto dele, mais em comunhão com Ele. Foi aqui que o Senhor o ajudou a conhecê-lo melhor. Aqui neste local também do Hospital Santa Maria, o meu filho esteve internado 6 meses, com uma situação muito complicada de resolver, mas que quando os médicos diziam que não havia nada a fazer, o Senhor baixou com o seu grande poder. E graças a Deus, isto foi no ano 2001 e o meu filho sobreviveu e ficou curado no nome de Jesus. O Senhor é bom, Ele é fiel. Ele diz na sua palavra que muitas serão as aflições do justo, mas que Ele as livra de todas. E é verdade. O Senhor, Ele ama-nos como seus filhos, Ele cuida de nós. Ele é um Senhor, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Senhor que cura, Ele é o médico por excelência, Ele é o médico dos médicos. Eu estou-lhe muito grata e neste momento que estou aqui, até me está a emocionar realmente o quão grande o Senhor tem sido na minha vida, eu não merecendo, ou cada um de nós não merecendo, mas o amor do Senhor, Ele é maior. Também nestes tempos, também já fui cometida desta doença que está a assolar o mundo inteiro, o Covid-19, mas graças a Deus que não precisei de cuidados médicos e graças a Deus que estou bem. Quero agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem sido para connosco, pela sua fidelidade. Ele é fiel, Ele é um Deus fiel e lhe agradeço realmente porque Ele nunca falha, Ele nunca nos abandona. Nós unicamente temos que confiar, temos que esperar, porque a seu tempo o Senhor vai operar. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Nesta manhã, saúdo os irmãos com a paz do Senhor e lembrando que nestes dias conturbados nós estamos a viver, é bom sabermos que estamos juntos através desta maravilhosa oportunidade que as redes sociais nos dão para podermos ver-nos e darmos aquele abraço, mas um abraço virtual. Embora saibamos que todas estas coisas contribuem para que a nossa paz em Cristo possa ser uma paz saudável. É facto que nós nos preocupamos muito com tudo o que está acontecendo. Há situações conflituosas, inclusive a nível familiares, porque o pão vai faltando, o diálogo também. Mas Deus mostra-nos de uma maneira como só Ele sabe, a maneira como nós devemos viver, sem aquelas preocupações demasiado na nossa vida, sem aquelas preocupações que nós muitas vezes acentuamos de uma maneira que nos deixa entristecidos, nos deixa confundidos até, com alguma falta de esperança. Mas é nisso que nós devemos cada vez mais olhar para cima e perceber que um Deus poderoso como Ele é, como só Ele é, nos dá oportunidades de, junto da sua palavra, perceber quão bom é termos este Deus
tão grande que nos diz, através da palavra, ensinamentos que nós podemos trazer e levar uns para os outros. É fantástico quando se pega nesta palavra, que é única no mundo. Nada há que a possa, portanto, toldar de maneira diferente do que ela é, que é a verdade. Irmãos, e neste dia levou-me a pensar e a orar e ser levado a ir a alguns versículos onde nos podem dar a garantia daquilo que nós somos em Cristo. Na realidade, as dificuldades existem, mas também nos é dito que a alegria continua no nosso coração, desde que nós estejamos firmes em Cristo. Por tal como nós viemos ao mundo, assim nós vamos também. Mas enquanto cá estamos, as nossas preocupações devem ser levadas não ao nível negativo, mas ao nível positivo. Cada um de nós é um testemunho de vida na vida dos outros. E é isso que nós queremos, é preocupar-nos em levar a palavra de Deus o mais longe possível e abençoar-nos uns aos outros. Sobretudo aqueles que não conhecem a Deus. Sobretudo para esses. Eu posso dizê-lo, tenho algumas situações que têm acontecido nestes últimos tempos, e cito concretamente uma senhora que eu conheci através do meu trabalho na Conservatória de Loures. Tem sido uma bênção falar com aquela senhora e perceber que ela, conhecendo alguma coisa de Deus, não tinha pelo menos a profundidade de saber que alguém se preocupa com o bem-estar dela psicológico, com o bem-estar dela da alma. E tenho enviado alguns versículos que têm sido fantásticos. A reciprocidade que me tem sido dada. Tenho aprendido muito como é levar a palavra de Deus. Das coisas mais simples, nós podemos torná-las eficazes na vida uns dos outros. Irmãos, eu passo a ler na primeira carta de Timóteo, e no capítulo 6, e no verso 7 e 8, diz a palavra de Deus: porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele, porém, sustento e com que nos vestir. Sejamos contentes. É fantástico numa altura destas, e a palavra de Deus nos incentiva a ficarmos contentes. E logo a seguir, em Mateus 6, 25, nos diz também: por isso vos digo, diz Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? E continuando, diz em Romanos 12, diz a sua palavra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São 3 ingredientes excepcionais. Alegrai-vos na esperança, pacientes na tribulação e perseverai na oração. São estes ingredientes especiais para que nós possamos ter, mesmo neste tempo, dificuldades, é verdade, mas ter paz, ter alegria. E é nestas situações que nós podemos experimentar com muito mais intensidade ainda o amor grande que Deus nos transmite. Irmãos, todos nós necessitamos de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, seja em que dia for. Aproveitemos estas oportunidades que Deus nos está a dar, porque esta pandemia certamente tem um propósito para a sua igreja. E nós eu quero fazer parte desta, passa a expressão, desta reviravolta, para que nós possamos ter esta alegria, esta paciência, esta paz. Só em Deus existe. Irmãos, passamos deste tempo um tempo de comunicação uns com os outros, não podendo fazer fisicamente, mas temos estas oportunidades. Nós não devemos de maneira alguma desperdiçar. Alegrai-vos, sejam pacientes, tenham paz. Irmãos, aquilo que eu peço para a minha família e para a minha casa, peço para a igreja de uma maneira geral, que nós possamos ter esta alegria quando voltarmos a encontrar-nos, mas ela que se possa manter nestes tempos de tribulações, de dificuldades.
Irmãos, tenham muita paz neste dia, muito amor de Deus e muito amor uns com os outros. Termino enviando um forte abraço, beijinhos da minha esposa também, e que nós possamos ter este sentimento de dever cumprido uns com os outros, alegrarmos uns com os outros, sermos benevolentes uns com os outros. E Deus fará tudo como tem feito até hoje. Que a paz de Deus ilumine este dia e seja em todos um conforto. Tenham um bom dia, um santo dia. Senhor.
dia a todos. Eu saúdo cada um com a paz de Deus. Mais um momento em que ainda não é possível estarmos todos juntos fisicamente na casa do Senhor, mas como podem ver atrás de mim, eu estou na casa do Senhor exatamente para poder partilharmos esta imagem, esta sensação tão boa que é de podermos estar na casa de Deus todos juntos e sabendo, na esperança que brevemente isso será um acontecimento e será uma realidade. Mas também quero aproveitar para agradecer a cada um as vossas orações, as vossas mensagens, os vossos telefonemas. Muito obrigada, estou grata de coração e peço a Deus que ricamente vos abençoe por terem estado desse lado a ajudarem-nos com as vossas orações neste momento que passamos com o Covid. Como alguns souberam ou sabem, a nossa família foi, digamos, quase toda afetada com o vírus do coronavírus, da Covid-19, e apenas a Madalena foi a que não testou positivo, portanto todos nós, os restantes 5 elementos, tivemos. E a verdade é que, para quem me conhece, esta voz rouca que ainda disponho é ainda sinal da consequência que este vírus veio trazer à minha vida. É verdade que também estou no processo de recuperação, mas com a graça de Deus em breve estarei a 100% para juntar mais um testemunho daquilo que é efetivamente o poder de Deus nas nossas vidas. E é neste contexto que eu gostaria de partilhar convosco acerca da palavra de Deus, particularmente relacionada com este momento em que nós passamos, porque foi um momento de dificuldade e por causa disso mesmo eu resolvi chamar à mensagem Paz na Tormenta. E nesta manhã eu quero partilhar convosco que de facto é possível ter paz na tormenta e já no final dela mesmo voltar a sonhar e lutar, que ainda que as nossas forças sejam apenas para um suspiro, para um respirar, possa ser o teu propósito, o meu, de podermos ainda assim lutar pelos projetos que Deus tem projetado para cada episódio da nossa vida. É verdade que o grande número de situações que nós lidamos diariamente na nossa vida, para além da pandemia, ela desafia-nos a ter preocupações constantes, estados de ansiedade permanentes, porque não deixamos de ser humanos, somos constituídos assim mesmo, fomos criados assim mesmo e, portanto, as emoções começam elas próprias a tomar conta de algumas situações e damos conta que não sabemos lidar corretamente com os diversos desafios e com as diversas situações que se apresentam. E às vezes até, ainda que tenhamos Deus na nossa vida e que faz toda a diferença, ainda assim nós por vezes acabamos por sofrer reflexos chamados negativos a nível físico, fisiológico, exatamente provocado por estas questões das preocupações. E olhando para isto mesmo e com este tempo em que eu parei, em que quando a febre permitiu poder ler e meditar na palavra de Deus, eu dei conta que nós temos algo na Bíblia que há 2000 anos atrás, já nessa altura, Deus, ou melhor, Jesus, a pessoa de Jesus, durante o seu ministério na Terra, falou algo muito interessante aos seus discípulos e que ficou registado no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. Ele dizia que tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é verdade que a maior parte de nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, sabemos quase de cor este versículo. É certo que as palavras de Jesus, elas aconteceram há 2000 anos atrás, mas em vários momentos históricos da humanidade, ela fez sentido para determinadas situações e continua a fazer sentido
hoje, na nossa vida, mais ainda com o facto desta situação de pandemia em que veio revelar realmente esta grande aflição ao mundo, em que o homem se sente completamente impotente e tenta por todas as vias chegar a uma vacina, em que existe esta abrupta forma de conseguir chegar a uma vacina mais facilmente do que outros, em que há esta situação de decisão e de ansiedade de escolher quem vive e quem tem que partir. Isto são tudo situações para as quais o ser humano não estava preparado, nem deve estar preparado. Nós devemos sim ter a sensibilidade para algumas situações, mas vivê-las durante há pelo menos um ano, nesta permanência constante de incerteza, de ter um inimigo desconhecido, faz com que a nossa estabilidade emocional e psíquica e intelectual ela seja completamente afetada. E Jesus encoraja-nos, enquanto Ele dizia já há 2000 anos atrás, a termos bom ânimo. E como é que é possível ter bom ânimo com um cenário devastador que nos entra pela casa adentro quando ligamos a televisão, quando ouvimos as notícias da rádio, em que o primeiro destaque é dado aos indicadores da Covid? Naquela altura não havia Covid, com certeza, mas havia outras situações. E Jesus veio com um propósito. Ele veio com o propósito de cumprir o plano do Pai. E, portanto, já nessa altura, ele sabia como é que iria ser toda a história da humanidade até à consumação dos séculos. Ele próprio disse isso. Que ele próprio conhece todas as coisas. E a questão é que, olhando à palavra de Deus, nós podemos perceber o porquê da grandiosidade destas palavras. Jesus encoraja-nos a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E quando Ele venceu, foi quando Ele deu o último grito, entre aspas, na cruz do Calvário, dizer: está consumado. E nós vemos isso mesmo, porque Ele, ao consumar todo o plano da palavra que Deus tinha projetado para nos resgatar do pecado, Ele tornou-nos mais do que vencedores, tal como diz em Romanos 8:37. E reparem que não há nenhuma circunstância, meus amigos, amados irmãos, amigas, jovens, não há nada na nossa vida que possa passar despercebido de Deus. Porquê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e nada pode nos afastar ou apagar essa realidade. Há apenas uma única pessoa que pode mudar a história da nossa vida, que somos nós próprios. Porquê? Porque o conhecimento que temos ou não temos de Cristo vai-nos permitir ter a capacidade e a habilidade ou a habilitação, a competência, o que quiserem chamar, para podermos desfrutar da paz de Deus em qualquer situação. Notem que com a situação que eu passei e olhando se calhar para a vossa vida em cada momento de dificuldade e de agonia que tiveram que passar ou que estão a passar, eu não conheço o vosso contexto, nós não estamos a negar a realidade. Não estamos. Ela efetivamente existe. Eu passei pela situação. Eu estou a vivê-la. Eu não posso negar. Mas a verdade é que nós mesmo sentindo o medo, sentindo a ansiedade, sentindo a inquietude, é possível sentir a presença de Deus de tal forma que até a dor é menor. E eu digo isto com toda a propriedade, irmãos, porque num dos momentos em que eu tive mais sintomas agudizantes, eu muitas das vezes louvava e clamava a Deus e pedia ao Espírito Santo que me trouxesse à lembrança momentos, versículos que me dessem capacidade e esperança para eu continuar, para não ficar agarrada ao sintoma, à situação difícil. E uma dessas situações, eu peguei no telemóvel para poder ler alguns versículos e tinha várias mensagens, e uma das mensagens que me tinha sido enviada há uns dias antes por uma pessoa muito especial para mim era exatamente
o versículo 5 do capítulo 5 da primeira carta de João, que diz: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E eu li e reli e disse: não, quem vence o mundo, senão aquele que crê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu vou vencer. E a partir daquele momento eu agarrei mais à palavra de Deus e entreguei a minha preocupação e disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Se eu tiver mais situações de complicações, então és tu que vais dirigir. Se tiver que te ir menos, és tu que diriges. E muitas das vezes eu estava a orar aos pés de Deus, a dizer: Senhor, tem misericórdia. E naquele momento eu entreguei a preocupação e a ansiedade a Deus, porque não eram os sintomas que me iriam assolar ainda mais. E naquele momento houve uma paz que encheu o meu corpo, a minha mente, uma tranquilidade, um aconchego, um abraço que fez com que algo que não se consegue explicar, não se consegue ver, mas a realidade é esta. Eu naquele momento percebi, porque experienciei, que de facto Jesus sabia e sabe que é prejudicial a cada um de nós passarmos por momentos de dificuldade sozinhos e lidarmos com as situações sem Ele. E nesta situação, o segundo ponto que eu queria refletir convosco é: mas então, se eu ainda não tenho Deus na minha vida, ou se tenho e estou aqui em próprio litígio comigo mesmo, porque não sei como é que hei de lidar com certas situações, umas coisas eu busco a Deus, outras eu acho que consigo sozinho, mas então como é que eu consigo lidar com isto? Paulo escreve na sua carta à igreja de Filipe, àquela povoação dos filipenses, que há uma forma também de nós lidarmos com as coisas que nos tiram a paz. E nós vemos isso perfeitamente explicado, explanado no capítulo 4, em 2 versículos de Filipenses, que são 6 e 7. Paulo diz àquela igreja de Filipenses que não estejais inquietos por coisa alguma. Significa: não se preocupem com nada. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Notem versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Foi exatamente isto que eu experienciei. Foi exatamente isto que eu senti quando estava em situação de tribulação. Eu podia estar preocupada porque não deixo de ser humana, mas eu olhei para a palavra de Deus e eu clamei. Eu disse a Deus: eu preciso de Ti, eu clamo a Ti, eu preciso da Tua proteção, eu preciso que Tu sejas comigo. E os nossos corações, se temos a certeza que a paz de Deus excede o nosso entendimento, e é verdade que excede, porque motiva-nos a entregar a Deus tudo o que nos tenta tirar a paz no nosso dia-a-dia, mas também nos motiva a confiar ainda mais no que diz respeito a dar e a entregar qualquer momento da nossa vida a Deus. E Deus quer fazer parte de cada episódio da história da nossa vida, em cada área. Ela é importante para Deus. E reparem mais uma experiência. Há relativamente 2 anos, perto de 2 anos, nós temos uma sobrinha que fez agora em janeiro 2 anos, exatamente numa situação, não tínhamos pandemia. Há 2 anos não tínhamos. Mas eis que um momento de felicidade, ao fim de 6 semanas de vida, é passado uma tribulação. E que nenhum pai, nenhuma mãe quer passar. E alguém, o meu irmão, a minha cunhada, passaram. E nós sentimos a presença de Deus aí. Nós clamamos a Deus. Lágrimas sim, dor sim, medo sim, insegurança sim. Mas acima de tudo, nós sentíamos paz.
É uma paz que só se pode experienciar. É aquela paz que nos dá ânimo. É aquela paz que diz: não, o Senhor é comigo. Ele não me vai desamparar. E é isto que temos vivido quando entregamos a nossa vida a Cristo. Quando entregamos e lhe confiamos o controle de todas as coisas, de tudo o que é pertinente, de tudo o que é o mais banal possível, como o simples acordar. Nós não fazemos nada para acordar. Não somos nós que damos essa ordem. Não somos nós que fazemos com que um bebê, quando nasce, passe a respirar. Tudo porque é feito através do Criador. E a paz de Deus é algo que se desfrute e que Ele quer e pode dar. Mas depende de ti. Depende de mim. Depende daquilo que eu quero para a minha vida. Em João 14:27 diz que a paz que Deus nos dá não é a mesma que o mundo dá. E de facto não é. De facto não é. O mundo fala de paz com muitos subterfúgios à volta. A paz de Deus, ela é diferente. Ela é especial. Ela é algo sobrenatural. Ela excede o nosso conhecimento de todas as vertentes e, portanto, só experimentando. É como se nós estivéssemos a experimentar como o vento. Nós sabemos que existe o vento, mas não o vemos, temos que o sentir. Como esta paz é capaz de fazer com que qualquer desafio que surja na nossa vida, ainda que o medo e a ansiedade eles se acampem aqui à nossa volta, mas temos esta capacidade de, com medo, caminhamos. Porquê? Porque o Senhor é connosco. E mais, na primeira carta de João diz 4:16, diz que nós podemos caminhar porque Ele nos ama. Que maravilhoso é saber que a nossa constituição, que eu falo por mim, que é tão longe daquilo que ainda tenho tanto para aprender, mas saber que o amor de Deus, Ele está connosco, Ele nos ama. E mais, em 1 de Pedro 5:7 diz que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E portanto nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus, ela cumpre-se. E já no Antigo Testamento, já o profeta Jeremias dizia que os planos de Deus, eles são completamente longínquos daquilo que são os planos da nossa vida. Porque os planos de Deus, eles são de paz e não são de mal. Para concluir, e porque sabemos que, como está escrito, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para vos dar, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que maravilha poder saber que um Deus tão grande se preocupa connosco desta forma. Que maravilha saber que venha Covid, venha pandemia, venha qualquer dificuldade. Eu não sei qual é a tua situação, o que é que tu estás a passar, mas estes textos que acabámos de falar e de meditar neles mostram-nos que a paz de Deus, ela existe, ela é verídica e ela permite-nos caminhar de forma livre mediante as inquietudes, guardando os nossos corações e a nossa mente em Cristo, e de forma que mantém-nos focado no alvo correto, que é o alvo que nós temos que ter, que é seguir para a Jerusalém Celestial, é seguir a Deus, é ser fiel a Deus, e Ele cuida de tudo o resto. Não quer dizer que na minha vida esteja tudo um mar de rosas, não é. Aliás, segundo os jardineiros, a rosa mais bela é a que tem mais espinhos. Eu não sei qual é a tua condição, quais são as tuas preocupações, quais são as tuas ansiedades, mas sei que as ansiedades e as preocupações, elas não resolvem os problemas. Pelo contrário, elas ainda trazem mais problemas associados, para além da situação que nós estamos a passar. Mas nós, enquanto filhos de Deus, temos este privilégio de ter esta experiência da paz de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então, nós temos esta responsabilidade de poder dizer ao mundo, de poder dizer a cada pessoa
quando estamos em situações difíceis, olha, eu não sei qual é o teu problema, mas há alguém que te pode ajudar mais do que eu. Há alguém que conhece muito bem aquilo que tu precisas. Eu não sei qual é a tua idade, qual é o teu género, qual é a tua condição, se estás numa situação em que será que a vida faz sentido? Será que ninguém gosta de mim? Será que eu já vivi o que tinha tudo para viver? A minha vida não faz mais sentido? Tudo aquilo que eu faço corre mal? Tinha tantos planos projetados e foi tudo por água abaixo? Não foi. Às vezes há situações na nossa vida que, ainda que sejam difíceis, eu acredito que elas são para nos proteger e nos ensinar algo. Porque estamos a desviar para um sítio para não podermos ir onde tínhamos que ir e que provavelmente poderia ser prejudicial. Na minha vida, eu digo muito, e para quem me conhece, eu não tenho coincidências. Eu digo que tenho Cristo-incidências ou God-incidences em inglês, porque eu sei que na minha vida não há coincidências. Eu não sei porque é que nós tivemos Covid e porque é que uma das minhas filhas não teve. Não é esse o meu propósito. O meu propósito não é saber porquê. O meu propósito é poder louvar, bem dizer a Deus, dizer que é possível ser feliz e ter paz no meio da situação, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, sempre. Nós já vimos em Romanos 8:37 que Deus nos permite ser mais do que vencedores em Cristo, e a vontade de Deus é sempre boa e agradável e perfeita. Também em Romanos 12:2 diz isto, e que sempre ela vai prevalecer na nossa vida se, e este se é importante, se nós escolhermos seguir a Deus e então poder meditar na sua palavra. Não olhes só para a ciência, não olhes só para a tua condição, mas onde estás. Não é necessário religião. Experimenta falar com Deus. Experimenta dizer-se: Deus, eu estou aqui. Deus, fala comigo. Deus, mostra-me faz-me sentir esta paz que tanto falam. Eu quero senti-la. Tem esta coragem, tem esta ousadia de poder falar com Deus. E que Deus possa ricamente abençoar a cada um, renovar as forças de cada um, para que em breve possamos desfrutar uns dos outros. Deus ricamente vos abençoe. Uau! Que celebração fantástica que nós acabamos de ver, de participar. Aquilo que podemos relevar no final deste momento é que a paz de Deus enche o nosso coração. Neste momento conturbado em que todos nós estamos a viver, com esta situação que tem atingido de uma forma ou de outra a cada um de nós, nós podemos ter este fator que é comum àqueles que acabaram de falar e a tantos outros que connosco têm participado desta vida que Deus oferece através de Jesus Cristo. Nos momentos conturbados nós sentimos a paz de Deus. Passamos por eles, sentimos as dificuldades. É verdade, sentimos preocupação, talvez alguma perplexidade, mas no nosso interior nós sentimos a paz de Deus. Uma paz que transcende o entendimento. Uma paz que inunda o nosso coração. E é esta paz que nós gostaríamos que tu, que talvez estejas a passar um momento em que a tua esperança está-se a desvanecer, o teu coração já não tem a paz que talvez as circunstâncias anteriores te davam. Mas sabes, Jesus Cristo é aquele que dá esta paz que nunca mais acaba. Ele próprio disse: deixo-vos a minha paz. Não é uma paz como o mundo dá, porque a paz como o mundo dá é uma paz que nós já entendemos todos facilmente. É uma paz que as circunstâncias alteram, é uma paz efêmera. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz que inunda o nosso coração mesmo no meio da luta, mesmo no meio do momento conturbado. Como nós ouvimos no início, em tudo nós devemos dar graças. Darmos graças porque
no meio das circunstâncias, Deus está connosco. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que não nos desampara. Ele é o Deus que nos livra dos problemas, mas também é o mesmo Deus que nos ajuda quando nós temos que passar por eles. Então, se é a primeira vez que estás a ouvir falar acerca de Jesus e daquilo que Ele tem para ti, Ele veio do céu à terra para te salvar. A única coisa que tu tens que fazer é arrepender-te dos teus pecados, deixares a vida longe de Deus que tens vivido até aqui e passares a viver a vida que Deus te oferece através de Jesus Cristo. Aceitá-lo como teu único, suficiente Salvador e Senhor da tua vida. É a única coisa que tu precisas fazer para que esta paz que transcende todo o entendimento, que inunda o coração mesmo nos momentos exteriores mais agudos, ela possa fazer morada no teu coração. Que Deus ricamente vos abençoe neste domingo e nesta semana que está a iniciar. Continuem a proteger-se e, dentro em breve, estaremos juntos no momento em que acreditamos que Deus tem preparado para nós e já temos muitas saudades uns dos outros. Que Deus ricamente vos abençoe.